Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre erros no Power Query, como contorná-los e até usá-los ao nosso favor. O link para este arquivo está disponível na descrição desse vídeo. Nós já falamos em vídeo anterior sobre tipos de dados, como contornar alguns erros ao assignar um tipo de dado para uma determinada coluna. Porém, os erros podem aparecer em vários outros locais. Mas primeiro vamos usar o erro ao nosso favor. Aqui a gente tem a base de um censo do IBGE, onde para cada uma das 27 unidades da federação, nós temos 10 grupos de faixa etária. Então, esse dado está completo, puxei diretamente do IBGE, porém, se eu agrupar por unidade da federação contando o número de linhas, a gente verifica que o valor está correto. Todas as contagens possuem 10 grupos e temos as 27 unidades da federação. Mas e se nosso dado estiver incompleto? Será que eu devo deixar esse dado ser carregado para o meu modelo e potencialmente chegar a cálculos incorretos? A depender do seu cenário, pode ser, mas a depender do seu cenário, a gente quer travar o processo. Se no processo de ETL algum dado estiver inconsistente ou incompleto, desejamos que o processo seja travado para maior investigação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma referência a partir dessa base completa e vou criar uma consulta incompleta, onde simplesmente eu vou adicionar um filtro na população. Eu quero apenas aquelas linhas, unidade da federação, grupo de idade, que for maior do que 100.000 pessoas. A gente sabe que alguns grupos vão passar, outros grupos não vão passar. E agora, deixa eu criar uma nova referência aqui, fazer uma consulta de check para ver se os dados estão consistentes ou não, eu posso agrupar por unidade da federação. E aqui, batendo o olho, já dá para perceber que está errado, pois temos apenas 26 unidades da federação de 27, e as 26, algumas, como o Acre, por exemplo, não temos todos os 10 grupos de faixa etária desejada. Tá? Então, o que é que a gente pode fazer e criar uma mensagem de erro para travar o nosso processo? Vou clicar no FX para contar o número de linhas. Table.row count. Eu tenho 26 estados, tá? De linhas agrupadas. Deixa eu salvar esse argumento aqui, porque esse argumento aqui vai ser importante. Vou criar uma nova consulta que eu vou chamar de list.min. De quem? Das linhas agrupadas, a coluna contagem. Que, se a gente perceber, foi a coluna criada pelo agrupar por. E copiando esse outro código aqui, vamos criar uma terceira variável que seria list.max. E a gente quer o máximo da contagem. Vamos renomear essa primeira aqui, que seriam os UFs, unidade da federação. Esse aqui seria o mínimo. Vou colocar min. E esse aqui seria o máximo, eu vou colocar max. A gente já viu que está errado, mas qual seria o gabarito que a gente gostaria que passasse? Deixa eu colocar uma nova consulta que eu vou colocar de gabarito. E qual gabarito que a gente quer? A gente quer que o fs seja igual a 27, and o máximo seja igual a 10, and o mínimo também seja igual a 10. Nesse caso, a gente acabou o F, faltou o S minúsculo aqui. A gente tem uma expressão falsa, pois basicamente só o máximo satisfaz verdadeiro, o mínimo e o F acaba sendo falso. Porém, se ao invés de apontar para incompleto, eu apontar para a minha população, como fica esse gabarito? Ele fica como true, como verdadeiro. Tá? Então,
Nesse caso, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa expressão lógica que a gente acabou de criar e botar dentro de um if. Então, if, essa expressão lógica retornar verdadeiro, eu vou dizer, ó, tá tudo ok. Caso contrário, else, eu posso dizer não ok, entre aspas para dizer texto. If, faltou o then. If, condição lógica, then ok, else, não ok. Então, deixa eu voltar aqui para minha apontar, ao invés da população que está completa, apontar para incompleta, a gente vê que o gabarito diz não ok. Mas isso por si só não é suficiente para travar o processo de atualização, quer seja no teu Power BI Desktop, na tua máquina, ou diretamente do Power BI Serviço. E no lugar do não ok, a gente pode usar uma funçãozinha chamada erro, ou seja, retorne erro, e a mensagem de erro a gente pode personalizar. Essa mensagem de erro diz que os dados estão incompletos. E ao pedir para atualizar essa consulta que aponta para os dados incompletos, a mensagem de erro vai ser os dados estão incompletos. E ao dar erro, você já sabe que vai poder fazer a devida investigação da causa raiz do problema, tá? Então, se você tem alguma rotina de qualidade de dados, você pode usar desse artifício para fazer alguma validação intermediária e evitar que dados incompletos ou até errados sejam carregados e consumidos pelo seu público-alvo. Ok? Então, outra forma de a gente cuidar e lidar com erros é a expressão try. Eu vou criar aqui uma consulta nula, eu vou colocar aqui um valor qualquer, válido, igual a 100. Se eu criar uma nova etapa e escrever a função try fonte desse jeito, ele vai me retornar um registro. Ó, repara que o ícone está como registro e ele diz, ó, isso aqui não tem erro e o valor é 100. Então, se eu quiser pegar o valor, eu simplesmente posso fazer o drill down, onde ele vai apontar para o registro de personalizar 1, que é o resultado dessa expressão try fonte. Agora, se a minha fonte fosse um valor de erro, então vou colocar igual erro qualquer coisa aqui. Tá? Então, retornou um erro a minha expressão de fonte. Então, o que é que eu posso fazer? Ao colocar try fonte, agora eu tenho que existe erro e eu posso detalhar o tipo de erro com a sua expressão, que foi aquele valor que eu coloquei, e outras informações adicionais. Mas isso por si só não nos dá muitas alternativas. Uma coisa que a gente pode fazer é, tente apontar para a etapa fonte. Se ela der erro, e se for uma condição controlada, que você sabe qual tipo de erro pode acontecer, você tem como completar essa expressão de try com otherwise. Que quer dizer, tente a fonte. Se ela retornar algum valor que não seja erro, vai ser o valor dela. Porém, se ela retornar algum valor que seja erro, faça a instrução após o otherwise. Então, deu erro, mas continuo o meu código. Isso tem vários cenários, tá? Eu não vou descrever aqui, mas se você estiver buscando dados de uma pasta e tem 2 templates de arquivo. Então, você pode tentar usar uma função que lê dados de um template no arquivo errado. Então, ele vai retornar um erro. Então, uma boa forma de você contornar isso é com o try otherwise. Então, tente pelo template mais comum. Se der ok, tudo bem. Caso contrário, tente pela alternativa B e o seu fluxo vai ser atualizado sem maiores problemas.